fluir, deixa queimar. O meu coração só quer te adorar. Yeah. Não sou mais o mesmo, Senhor. Deixa fluir, deixa queimar. O meu coração só quer te adorar. Deixa fluir e deixa queimar. O meu coração só quer te adorar. Tu és o meu amor. Estou apaixonado por ti, minha alma só deseja ti. Estou apaixonado por ti, minha alma só deseja. Boa noite, graça e paz, meus amados. Shalom, shalom. Que o amor do nosso Senhor possa nos invadir e trazer à existência os nossos desejos, as nossas vontades. E hoje possa ser mais um dia em que nós estejamos na presença do nosso Deus para poder ouvir algo que vem dele, para podermos refletir sobre um devocional para as nossas vidas, sobre uma palavra de direcionamento para que nós possamos estar vivendo os propósitos de Deus, para que nós possamos estar vivendo os decretos do Senhor, para que nós possamos estar alinhados àquilo que nós desejamos, àquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? Tempo de devocional é isso. O nosso propósito é esse. O nosso propósito é alinharmos aquilo que nós somos àquilo que Deus quer que nós sejamos. Quando nós falamos de alinhamento, nós precisamos entender que nem tudo é do jeito que nós queremos, nem tudo é no tempo em que nós desejamos, mas as coisas irão acontecer nas nossas vidas quando nós alinhamos as nossas vontades, os nossos desejos, às vontades e os desejos de Deus nas nossas vidas. Quando nós fazemos com que haja uma sincronia entre o nosso tempo e o tempo do Senhor. O tempo do homem e o tempo de Deus, alinhados para que haja o manifestar da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria aproveitar a oportunidade, estou com diversas pessoas já aqui conectadas conosco. Eu quero pedir desculpas a vocês. Ontem a nossa transmissão foi interrompida pelo Facebook, tá? O Facebook derrubou a nossa transmissão, o Facebook bloqueou a nossa transmissão ontem, os protocolos de stream foram todos derrubados e eu não consegui nem continuar fazendo a nossa live, nem tampouco reconectar. Tá? Então peço desculpas a vocês, não sei o que aconteceu, não consegui explicações do que houve, mas infelizmente ontem nós não conseguimos encerrar a nossa meditação, não conseguimos encerrar a nossa reflexão e hoje eu vou recapitular um pouquinho do que nós falamos ontem e pretendo concluir com vocês isso tudo. Amém? Queria dar as boas-vindas aí
ao nosso amigo Pedro, lá de Pitangueiras, né? Deus abençoe você, Pedro. Deus abençoe sua casa. Também está conosco a Sinésia. Deus abençoe Sinésia. A Aline Crepaldi. Deus abençoe você, Aline. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe todos vocês aí. Amém? Gabriel, a nossa querida Armanda Zorzan. Deus abençoe vocês aí, Amanda, no Chile, Bispa Amanda, né? Deus abençoe vocês, seu ministério, sua vida, tudo que vocês façam seja próspero e seja abençoado. Nossa saudação especial aqui para o papai, para a mamãe. Mãe, pai, Deus os abençoe. Deus possa continuar livrando e os abençoando poderosamente. Pastor Marcel, pastora Fran, Deus os abençoe, pastores. Deus abençoe a Angel. Deus abençoe o lar de vocês. Deus abençoe a dispensa de vocês. Deus abençoe vocês poderosamente. Nosso querido amigo Harrison, lá de Conchal. Deus prospere seus caminhos, Harrison. Deus prospere o fruto das suas mãos. Deus prospere tudo que vocês fizerem. Você é um empresário e tem um decreto de vitória, de conquista sobre a sua vida. Assim nós cremos. Amém? Assim nós devemos declarar. Poli, Deus abençoe você, Poli. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a Gabi, Deus abençoe Nilton, seu pai. Deus os abençoe poderosamente. Amém? Deus abençoe a Nair Cesário. Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz, Fabrício. Deus abençoe Mogi Guaçu. Deus abençoe Mogi Mirim. Deus abençoe essa região de vocês tremendamente e que vocês possam saber que as mãos do Senhor estão estendidas sobre vocês e que os céus estão abertos para que chuvas de bênçãos recaiam sobre cada um de vocês. Amém? Queria mandar um abraço aqui para uma princesinha, a Sara, lá de São Manuel. Sara, Deus abençoe você. Seu nome é profético. Seu nome é um nome de bênção. O nome da matriarca, né? Sara, Deus abençoe você, Sara. Que este nome lhe traga a unção que ele tem. Que você possa ser uma mãe de multidões. Que através da sua vida, Sara, muitas crianças possam alcançar Jesus. Que através do seu testemunho você possa levar muitas famílias para a casa de Deus, para a presença do Senhor, para viver a eternidade na presença do nosso Deus. Amém? Então, Sara, Deus abençoe vocês. Queria também mandar uma saudação especial para o meu amigo Duran, Alexandre Duran. Deus abençoe você, Duran. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu trabalho, né? A Lica também está conosco. Lica, se você estiver conosco aí, beijo para você, mulher guerreira de fibra, uma mulher honrada, que Deus possa lhe abençoar. Amém? Poderosamente, assim seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu queria hoje retomar o nosso tema de ontem, né? Ontem nós estávamos refletindo e falando muito sobre a necessidade que nós precisamos ter de valorizarmos as pequenas coisas nas nossas vidas, valorizarmos os pequenos começos, valorizarmos as coisas que muitas vezes nós, com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o nosso amadurecimento, nós começamos a desprezar, nós começamos a deixar de lado. E quando nós começamos a deixar de lado estas pequenas coisas, quando nós começamos a deixar de lado os pequenos detalhes das nossas vidas, as pequenas bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós passamos a desenvolver em nossos corações um sentimento que precisa ser cuidado para que ele não ganhe proporções nas nossas vidas. É o sentimento da ingratidão. Sabe? Quando nós analisamos essa questão de pequenas coisas, eu sempre gosto de usar uma comparação. Nós comemos todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias. E praticamente todos os dias nós sentamos à nossa mesa, nós temos arroz,
feijão, uma salada, legumes e uma proteína, uma carne. Que aquilo é a nossa refeição. Parece difícil compreender, mas a nossa refeição, diariamente, ela é algo comum. Nós nos alimentamos desta forma, sim ou não? Como você se alimenta? Então, por muitas vezes nós possamos, ao ritmo de todo dia ter aquilo, todo dia ser daquela forma, todo dia ser comum, nos equivocarmos, achando que o que é comum não é necessário, que o que é comum é pequeno demais, com o que é comum não nos faz termos as bênçãos de Deus, né? Nós não vamos numa churrascaria todos os dias. Nós não nos alimentamos de um restaurante de grandes proporções todos os dias. De vez em quando nós temos algo grandioso para poder nos alimentar. De vez em quando nós vamos e comemos um torresmo, uma feijoada. De vez em quando nós vamos numa churrascaria e comemos a picanha, comemos o cupim, comemos. De vez em quando nós vamos num restaurante japonês que eu gosto e comemos e nos alimentamos e nos fartamos. Mas não são todos os dias. Quando nós precisamos olhar para os nossos corações, para o nosso sentimento e nos esquadrinhar, que são nas pequenas coisas de todos os dias que Deus tem se mostrado para nós, para que nós possamos valorizar aquilo que começa pequeno, aquilo que é pequeno. Sabe? A grande maioria que está nos ouvindo, que está presente conosco, já é pessoas adultas, já são pessoas que atingiram um nível de maturidade. E eu preciso te lembrar, quando você começou, você não era maduro. Quando você começou, você não viveu a plenitude da sua integridade física, intelectual, emocional, sentimental. Você tinha as suas debilidades. Nós todos, cada um de nós, começamos pequenos. Começamos como bebês, sendo cuidados, amparados. Muitas vezes, nós esquecemos que pequenas coisas que são conceituadas para nós hoje já foram grandes desafios que nós precisamos romper e que nós precisamos vencer. Talvez hoje o que foi pequeno para você e hoje não é mais pequeno, pode ser um parâmetro de referência que você possa olhar para você mesmo e saber o nível de capacitação e de capacidade que o Senhor já colocou na tua vida, que o Senhor já direcionou para você, que o Senhor já fez para que você possa viver a grandiosa bênção que Ele tem para a tua vida. Sabe? Eu vou citar um exemplo. Eu acho que meu pai está me vendo. E alguns anos atrás, eu disse para ele: pai, o senhor precisa pegar um celular para o senhor que tem alguns recursos a mais e que não seja só um telefone. Meu pai disse assim: para mim sendo telefone já está bom. E recentemente ele começou a usar não o telefone, mas o smartphone. Talvez no primeiro momento para ele aquela questão digital foi vencer limites, romper barreiras, vencer desafios que ele não tinha e que a geração que ele viveu não foi implementada nesses recursos tecnológicos. Mas hoje, meu pai conversa pelo WhatsApp, meu pai tem Facebook, meu pai tem Instagram, e ele é um usuário de tecnologia que não se acovardou em aprender, em perguntar, não se acovardou em se reciclar, não se acovardou em saber que ele precisava de pequenos detalhes para construir o seu conhecimento. Assim somos todos nós. Quando nós temos um desafio nas nossas vidas,
nós precisamos nos colocar diante desse desafio com ousadia, com atitude, porque mesmo que ele pareça grande, mesmo que ele pareça intransponível, nós seremos abençoados por Deus, nós seremos capacitados por Deus e nós, tendo as atitudes corretas, tendo a ousadia, tendo a perseverança, nós romperemos esses desafios. E a hora que nós olharmos para trás, nós diremos: por que é que eu tive medo? Por que é que eu tive receio? E ontem nós refletíamos muito sobre isso, estávamos falando sobre isso, e eu entrei num momento em que cada um de nós precisa saber que na linha do tempo, na linha das nossas vidas, nós precisamos enfrentar os nossos processos de autoconhecimento, de autoanálise, os nossos processos de aquisição de informação, de aquisição de sabedoria, de aquisição de aprendizado, para podermos fazer com que nós nos tornemos pessoas prontas, preparadas para podermos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe? Outro dia eu li uma frase que perguntava assim: qual foi o primeiro livro que você leu? E eu parei, pensei, e eu respondi para mim mesmo: o primeiro livro que eu li foi a cartilha Caminho Suave. Eu me peguei pensando, tamanho do desafio que eu enfrentei aí há 30 e tantos anos atrás. Perdão, há 42 anos atrás. Olha só, eu já tenho 49, estou alfabetizado com 7, são 42 anos atrás. Um desafio, abrir uma cartilha e juntar o abecedário, juntar as vogais, juntar as consoantes e aprender a ler. O primeiro livro que eu li foi a cartilha Caminho Suave. E você? Qual foi o primeiro grande desafio que você teve na sua vida? Né? Cada um de nós vai passar pelas nossas fases, cada um de nós vai passar pelos nossos desafios. E sabe o que é importante? Nós não pularmos fases. Né? A criança vai ter o seu desenvolvimento e vai ter as suas fases de desenvolvimento. O pré-adolescente, o adolescente, o jovem e até mesmo aqueles que já são maduros passarão pelas suas fases de desenvolvimento. E olhe, nenhum de nós pode pular as nossas fases de desenvolvimento. Nenhum de nós pode pular as suas fases de enfrentamento das suas debilidades. Nenhum de nós pode enfrentar as suas fases de debilidade sem que elas sejam vencidas na sua vida. Sabem por quê? Hoje, nós vivemos uma geração do mimimi, uma geração que tudo se incomoda, que tudo se abala, que tudo traz dificuldade, que tudo traz ressentimento, que tudo é bullying, que tudo é isso, que tudo é aquilo, que é rejeição, 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 rejeição e mais rejeição. Meus queridos, as pessoas que pulam fase nas suas vidas não conseguem saber quem elas são. As pessoas que não reconhecem a necessidade de enfrentar os seus desafios, a pessoa que não conhece a necessidade de vencer os seus traumas, ela vai ter problema na sua autoestima e ela vai ter problemas na sua autoafirmação. Os pequenos desafios da sua vida precisam ser superados para você saber quem você é, para você saber o que você é e para saber aonde você quer chegar. Sabe, se a tua vida foi difícil, se a tua vida foi marcada por sentimentos de rejeição, se você hoje tem sofrido no seu subconsciente
detalhes do teu passado. É momento de você procurar ajuda. É momento de nós nos ajudarmos para que isso possa ser superado e você tenha uma autoestima valorizada, uma autoafirmação consolidada para você saber quem você é. Sabe? Na minha época, a gente sofria os bullying que se sofrem hoje. Imagina eu com 1,92 m pesando 68 quilos, magrelo, alto. Me chamavam de varapau, de espingarda, de trocador de lâmpada de poste. Mas em nenhum momento esses pequenos desafios, esses pequenos começos foram pedras de tropeço para mim. Eu investi na minha autoestima, eu investi na minha autoafirmação e aquilo não me incomodava. E quem falava, oh, vara-tripa, eu dizia, obrigado, eu sou o Luiz Fernando, eu tenho uma identidade. E quem dizia, oh, espingarda, oh, não tem problema, eu sabia quem eu era. Eu venci as fases da minha vida, eu não pulei fase nas minhas vidas. Não pulei fases na minha vida. Meu querido, ó, o pastor Marcel dizendo gira. O gira foi depois de adulto, viu, Theo? O gira, né? Eu fui jogar futebol com os amigos e o pessoal começou a me chamar de professor. Ah, o professor. Eu falei, mas será que eu estou jogando bola assim bem demais, né? E eu me tornei uma referência, né? Um professor, estou dando aula. Aí depois eu vim saber da brincadeira. Era professor Girafales. Mas aquilo não me incomodava. Por quê? Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou. E eu sei aonde que eu posso chegar. Autoestima, autoafirmação. Sabe? Hoje nós vivemos uma geração que não sabe enfrentar os seus desafios pessoais. Nós vivemos uma geração que, quando confrontada, ela se desmancha. Ela tem dificuldades. Meus queridos, nós precisamos valorizar quem nós somos, mesmo que nós possamos olhar para nós e dissermos assim, você ainda é pequeno. E eu queria que você pudesse refletir comigo. Você tem valorizado as pequenas coisas na sua vida? Você tem valorizado os pequenos desafios que você tem sido conduzido e levado a todos os dias? Às vezes são pequenos desafios que nos irão trabalhar as nossas emoções. Às vezes são pequenos desafios que irão trabalhar os nossos sentimentos. Às vezes são pequenos desafios que irão trabalhar a nossa persistência, a nossa perseverança. Às vezes são pequenos desafios que irão trabalhar a nossa forma de mantermos focado, né? A nossa resiliência, né? Pequenos desafios que nos afrontam, que nos confrontam, que nos colocam na parede, mas que nos fazem ser tratados, sermos aprimorados, sermos lapidados. A vida vai nos oferecer aprendizados. E olhe, aprenda algo. O aprendizado, ele é constante e contínuo todos os dias das nossas vidas. Não haverá um dia sequer que você irá abrir os seus olhos e aquele dia não irá lhe ensinar algo grandioso, algo tremendo. Para isso, os teus olhos da humildade precisam estar abertos. Lembram que nós acabamos de falar sobre autoestima e autoafirmação? Deixa eu lhe contar algo. Sabe o que a falta de autoestima e a falta de autoafirmação produzem? Quem é inseguro vai produzir soberba, arrogância, presunção. Vai produzir ira. Vai produzir pessoas amarguradas.
Então, quando nós exercitamos a nossa humildade, nós estamos falando o seguinte: é humilde quem sabe o que ele é, quem tem autoestima. É humilde quem sabe a sua autoafirmação. É humilde aquele que se dispõe a aprender, mesmo com as pessoas que porventura nós achamos que nada podem nos ensinar. Sabe, meus amados e meus queridos, nós precisamos valorizar as pessoas pequenas também, as coisas pequenas. Eu falo muito do meu avô, o Nico Vitalino, que pôde me ensinar muitas coisas, que pôde me mostrar grandes verdades. E meu avô, talvez, se ele se apresentasse diante de uma roda de homens de conhecimento, talvez ele não fosse valorizado. Meu avô era semi-alfabetizado, meu avô tinha pouca instrução, porém tinha muita sabedoria. Quando uma pessoa é humilde para aprender com quem é sábio, ele adquire sabedoria. Agora, quando uma pessoa é arrogante, porque às vezes ela precisa querer se colocar para aparecer, porque tem uma autoestima pejorativa, baixa, então ela começa a querer se impor, ela começa a querer somente ela falar, somente ela ter a razão, somente ela ser o dono da verdade. É falta de humildade, é baixa autoestima, é uma necessidade de uma autoafirmação expositiva, porque ela não consegue saber verdadeiramente quem ela é. Então hoje, eu quero lhe dizer, valorize os pequenos detalhes da sua vida, valorize as pequenas coisas, valorize os pequenos começos, seja humilde. Sempre haverá áreas na sua vida para que haja novos começos, para começar algo, para recomeçar algo. Preste atenção, grandes histórias nascem de pequenas decisões. Uma grande construção, um grande prédio vai nascer muitas vezes de um pequeno projeto, de uma pequena ideia, de um alicerce fundamentado, de uma pequena broca, de um pequeno tijolinho. Nós somos uma grande construção que precisamos valorizar as pequenas decisões nas nossas vidas. Quem reconhece o mérito dos pequenos começos, quem reconhece o mérito das pequenas coisas, ele vive um desenvolvimento na humildade que nós acabamos de falar, no seu nível de conhecimento e de sabedoria. Ele vai aprender, ele vai adquirir conhecimento através das pequenas coisas. Ele vai adquirir paciência. Paciência em saber esperar. Paciência em entender que não é no tempo dele, mas é que é no tempo certo. Que existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. E que entre o plantar e o colher existe o desenvolvimento. Ele vai entender que para ter o desenvolvimento, ele vai precisar ter perseverança. Perseverança para quê? Para poder cuidar da semente que brotou, que está crescendo, da semente que está se desenvolvendo, da semente que está precisando de nutrientes, de água, de poda, que está precisando enfrentar o seu processo para que passe a ter o rompimento da frutificação. O problema é que muitas pessoas sonham grandes e querem pular as etapas da sua vida até serem grandes. Teu sonho é grande? Não pule as suas etapas. Teu sonho é de conquista? Não pule os seus desafios. Deixa eu lhe contar algo. Testemunho pessoal meu. Eu me formei em 1994 como engenheiro mecânico. E a primeira coisa que eu fiz, deixa eu ver aqui, foi pegar o meu canudo
né? Peguei o meu canudo, engenheiro mecânico. E eu sonhei grande. E quando eu peguei o meu canudo e sonhava grande, eu aprendi que eu deveria começar pequeno. Porque eu havia estudado 5 anos, concluído o meu curso universitário, mas eu ainda era um engenheiro das pequenas coisas. E aí, Deus me levou, porque eu acredito que foi Deus que me colocou no ramo da engenharia térmica. E quando eu abri o meu primeiro projeto, quando eu vi o primeiro projeto de ar-condicionado, eu olhei, cocei minha cabeça e me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou começar isso? Como é que eu vou trabalhar nisso se eu nunca mexi com isso? Meus queridos, ali foi um pequeno começo, um grande desafio. Hoje, uma pessoa pega, olha o computador, pesquisa e tem acesso a vídeos, tem acesso a aulas, tem acesso a material, tem acesso a livros. Há 30 e poucos anos, isso não era possível. Não tinha isso. E foi um desafio para a minha vida enfrentar aquele meu pequeno começo de aprendizado, de aprender a calcular, de aprender a olhar para um projeto, a fazer selecionamento de equipamentos, de redes de dutos, de redes hidráulicas, de bombas hidráulicas, de ventiladores, disso, daquilo e daquilo outro. Hoje, eu com 30 anos de experiência, olho para aquele meu passado e muitas vezes eu me surpreendo em saber que aquele pequeno começo foi um desafio tão grande. Porém, eu preciso lhe dizer algo que eu queria que você colocasse isso no seu coração hoje. O pequeno começo teu hoje vai ser o testemunho da grande vitória tua daqui a algum tempo. Os teus pequenos desafios hoje serão os teus maiores exemplos de conquista, de virtude para a tua vida. Olha, creia, não duvide. Creia que Deus irá fazer você ser um vitorioso através de tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos, da vocação que você tem, dos seus dons, dos seus talentos. Não duvide naquilo que Deus tem para você, não duvide daquilo que Deus já prometeu. Sabe, meus amados, nós precisamos nos entregar por completo para Deus, para que a nossa vida seja transformada. Um dia Jesus teve um encontro com Nicodemos e disse para Nicodemos, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu quero dizer que assim é a nossa vida. Se nós não tivermos pequenos começos, se nós não tivermos recomeços, se nós não tivermos iniciativa, nós não veremos o melhor de Deus. Nós não veremos o reino de Deus, sabe? Meus queridos, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, na teologia isso chama-se novo nascimento, nascer de novo. E hoje eu queria que você pudesse compreender que muitos de nós precisamos estar focados para vivermos um novo nascimento, para vivermos recomeço nas nossas vidas, para compreendermos as coisas de Deus nas nossas vidas. Nenhum de nós viverá as bênçãos do Senhor, nenhum de nós viverá as conquistas que Deus tem se nós não nos colocarmos para nascermos de novo, para encararmos os pequenos começos nas nossas vidas. Eu quero te dizer
algo hoje. Os pequenos começos na sua vida podem ser pequenos tratamentos nas suas emoções para liberar perdão, para liberar ressentimentos, para liberar a aprovação daquilo que um dia foi rejeição na sua vida. Sabe os sentimentos de rejeição que muitas vezes nós sentimos? Eles precisam sofrer novos começos, recomeços, pequenas coisas. Sabe? O nosso coração precisa ser restaurado e transformado. Quando a palavra de Deus nos fala assim, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você tem vivido isso na sua vida? As coisas velhas passaram mesmo? Tudo se fez novo de verdade? Ou ainda existem feridas que sangram dentro de você? Existe a necessidade, talvez, de pequenos começos na sua vida, de pequenas libertações do teu passado, das acusações que você faz para você mesmo, sabe? Nós falamos muito de rejeição, mas existe um tipo de rejeição que é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa, que é a auto-rejeição. A auto-rejeição é quando nós olhamos para nós e falamos assim, eu não sou capaz. Quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu não posso, eu não tenho direito, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai ser desta vez novamente que eu vou conseguir ter êxito. Mas eu quero lhe dizer, você foi chamado para encarar os pequenos começos da sua vida, recomeçar as pequenas coisas e valorizar isso na sua vida. Este é o chamado para quem quer viver grandes conquistas. E quando nós queremos viver grandes conquistas, nós não podemos viver de fora para dentro, nós podemos viver de dentro para fora. Imagine um pintinho dentro do seu ovo. A vida naquele mundinho, dentro daquela casca, dentro daquele ovo, acontecendo ali dentro. E olhe, não sei se você sabe, pela casca do ovo passa oxigênio, passa ar, e aquela criaturinha, aquela pequena ave consegue viver ali no seu pequeno começo. E o seu pequeno começo vai gerar um rompimento de dentro para fora, para que aquela vida possa vir à existência, possa desaflorar, possa desabrochar e se transformar no que é o seu destino. De dentro para fora. Porém, se aquela ave, se aquele pequeno ser foi impactado de um trauma de fora para dentro, ele tem seu mundo destruído, a sua precocidade vai levá-lo a danos e provavelmente ele vai morrer. Assim é as nossas vidas quando nós falamos que nós precisamos de algo novo. Não vai acontecer de fora para dentro, vai acontecer de dentro para fora. Para nós sabermos verdadeiramente quem nós somos, com uma autoestima sarada, com uma autoimagem consolidada, para sabermos as verdades que nos cabem, para saber as verdades que nos norteiam, para saber os caminhos da verdade que nos levam à presença do Senhor, aos decretos que Deus tem para as nossas vidas. É esse tempo de vitória que eu queria que você pudesse compreender. E olhe, Deus se move pelas coisas loucas. Deus não se move pelas coisas que o mundo fala. Eu queria ler alguns versos com você para a gente poder consolidar esse nosso devocional e você aprender grandes coisas. A primeira coisa que eu queria que você aprendesse é que Deus fala que o último é o primeiro. Mateus 20:16. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos serão chamados
mas poucos os escolhidos. Então, se o mundo tem falado para você que você não vale, que você não pode, saiba que o mundo pode te colocar por rabeira, mas o Senhor tem te dito: eu te colocarei por cabeça. Eu serei contigo e você será um vitorioso. Os últimos que o mundo aponta serão os primeiros no reino de Deus. Lucas 22, 26. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, pequeno. E quem governa como quem serve. O maior para Deus é o menor dentre os homens. Humildade, serviço. É isso que Deus pede para as nossas vidas. Eu te pergunto, você está vivendo para homens ou você está vivendo para Deus? Os teus propósitos são humanos ou os seus propósitos são divinos? 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Olhe, as coisas deste mundo não são as coisas de Deus. E as coisas que são loucas para as pessoas deste mundo são as coisas que Deus valoriza para trazer sabedoria, conhecimento. Valorize aquilo que Deus tem para a sua vida. Valorize os propósitos que Deus tem para você. Valorize a tua identidade diante do Senhor, para que você possa ver, viver e ser aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Olha só. Forjai espadas nas vossas enxadas e lanças nas vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Não despreze as pequenas coisas, porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Diga ao fraco: eu sou forte. Se o mundo tem colocado você numa posição de fragilidade, o Senhor hoje está te exaltando para te dizer: você é forte, você é um vencedor, você é um conquistador. E olha o que Paulo escreve aos Coríntios na segunda epístola, verso 10 do capítulo 12. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas mentiras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Amém? Quando você mergulha na palavra de Deus, quando você mergulha naquilo que Deus tem para a tua vida, não importa as tuas fraquezas, não importa as mentiras que se levantam contra você, não se importe os cenários de necessidade, de perseguição, de angústias que você tem passado, porque a palavra do Senhor é: descanse em mim, porque você é forte. E eu confirmo e eu finalizo essa nossa reflexão, esse nosso devocional, quando Jesus disse: você que tem se sentido fraco e oprimido, vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus tem uma palavra de vida para você, um decreto de vitória, um decreto de conquista. Setembro será o mês do teu testemunho, será o mês da tua vitória, será o mês em que a palavra profética do Senhor se cumprirá e nós veremos, nós viveremos e nós teremos o melhor de Deus para as nossas vidas. E se você crê, dê um grito de júbilo onde você estiver e declare a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você
eu queria orar pelas nossas vidas. Eu queria que o Senhor pudesse te abençoar nesta noite, com uma bênção poderosa, com algo que vem do trono do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós muitas vezes olhamos para o mundo. Pai, por muitas vezes nós olhamos para as coisas que estão no mundo e nos achamos pequenos, nos achamos inferiores, nos achamos despreparados, Senhor. Porém, hoje eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos um rompimento de conhecimento, de entendimento, para que a tua palavra, Senhor, possa se cumprir nas nossas vidas. Não uma palavra qualquer, mas uma palavra, Senhor, que nos dá a certeza de que por mais que o mundo nos imponha as nossas fragilidades, exponha as nossas limitações, nós cremos, Senhor, que o Senhor nos legitima a enfrentarmos os nossos processos, a enfrentarmos os nossos desafios, para que sejamos capacitados, para que sejamos, meu Pai, movidos de rompimento, movidos, Senhor, de ousadia, e que as nossas atitudes, Senhor, possam nos levar a vencermos os nossos pequenos começos, para que possamos construir grandes histórias, para que possamos ver rompimento, para que possamos ver conquista, para que possamos ver, Senhor, as tuas mãos agindo nas nossas vidas, para que nós sejamos, meu Pai, alinhados ao teu tempo e vençamos, meu Pai, conforme são os teus decretos para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu agora libero a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Bênçãos de provisão, bênçãos de conquista, bênçãos, Senhor, de rompimento. E em nome de Jesus eu declaro as setas inflamadas do inimigo que venham por terra e que haja, Senhor, o teu mover na vida de cada um dos teus filhos, que as nossas famílias sejam abençoadas, que os nossos lares sejam prósperos, que as nossas despensas, Senhor, sejam abastecidas de forma sobrenatural e que nós possamos saber, Senhor, que nada irá nos faltar, porque as tuas mãos estão sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro e decreto os teus filhos abençoados em nome do Senhor Jesus, pelo sangue que foi vertido no Calvário, pelo sangue do Cordeiro, meu Pai, nós declaramos provisão, prosperidade, salvação e libertação sobre as vidas, assim seja, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, meus queridos, tome posse da sua conquista. Não se sinta limitado, porque você está enfrentando desafios que podem parecer pequenos, mas que são aprendizados para a sua vida. Recomeços fazem parte. Recomeços nos levam a trajetórias e às vezes nós paramos e nós abandonamos. Meu querido, minha querida, saiba que Deus tem um projeto para a tua vida. E setembro será um mês de conquista e sobrenatural. Amém? Deus nos abençoe. Eu espero que hoje você não tenha se sentido incomodado com alguns puxões de orelha, mas que você possa saber que Deus está no controle, Deus está no comando, e Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creia, não duvide. O Senhor irá nos abençoar poderosamente. Amém? Assim eu creio, assim eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, sobre
a sua vida e trajetória profissional. Deus lhe abençoe poderosamente. Hein? Nos vemos amanhã. Amanhã, sexta-feira, dia de Shabat. Nós temos amanhã uma palavra poderosa, um decreto de vitória para você. Não perca. Amanhã, às 19 horas, estamos aqui no nosso devocional de Shabat. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos prospere. Uma boa noite para cada um de vocês. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando